Nós temos o palco Especialidades, que é marcado com a cor verde, o palco Capacitação marcado com a cor vermelha e os palcos Transformação 1 e 2. A gente fala nesse momento do palco Especialidade, já com a segunda apresentação com o tema Gêmeos, né, o gêmeo digital de processos para conformação e armação de conjuntos metálicos. Já estou aqui com Adilson Calmona Dutra, que é engenheiro de aplicação de autoform. Estou curioso para compreender um pouco sobre o que você vai trazer para a gente, já que estamos falando não só de indústria, de tecnologia e de informação, o que é o nosso petróleo atual, né, Adilson? Bom dia. Bom dia, bom dia. Legal, eu quero trazer um pouquinho do gêmeo digitais do processo, né? Então a ideia é apresentar para vocês um pouquinho do que o Autoform hoje trabalha no dia a dia, né, da indústria de manufatura, com as indústrias automobilísticas, a indústria de eletrodoméstico, aviação e também agricultura. Tá? Então a ideia é aqui um pouquinho passar para vocês a visão do gêmeo digital, né? Então como a gente consegue trabalhar com isso no processo de conformação e montagem, tá? E também do Autoform e a Revolução Verde, né? Como nosso vice-presidente falou mais cedo sobre a questão de diminuição de emissões, né? Como as montadoras estão lidando com isso no mercado brasileiro e a importância disso também, como o software pode te auxiliar você a reduzir essas informações, né? Então, um pouquinho da nossa visão aqui, né? Então, a Autoform ele é um software de simulação de manufatura, aplicado, né, em simulação e com o intuito de trabalhar na indústria automotiva, aeroespacial, linha branca e também na indústria em geral, ali como exemplo na indústria de agricultura. E temos como visão, foco ali, a validação 100% digital de conjuntos e peças metálicas, né? Colocar um processo com robustez, zero falhas, produções em massa e montagem de conjuntos, tá? E esses conjuntos, todos deles dentro da tolerância e uma continuidade digital. Isso é o quê? O meu produto desenvolvido do início até o fim de maneira digital, entregando bons resultados para a indústria, né? Então, a ideia é um pouquinho do nosso processo, né? Então, de conformação de chapas metálicas e montagem de body white, né? De conjuntos soldados. E a ideia um pouquinho da Autoform é mostrar que dentro de dois produtos que nós temos, que é o Autoform Forming e o Autoform Assembly, é um conceito, né? Então, a gente tem todo um workflow de trabalho, de projeto, onde vamos conseguir desenvolver, dentro desse trabalho, no dia a dia, um melhor resultado para a fábrica. Tá? Então, como funciona o gêmeo digital? Como que é a nossa visão? É onde a gente tem a ideia de como trabalhar com ele, né? Então, o gêmeo digital, basicamente, ele é o divisor de águas para toda a indústria, né? Para todos os OEMs e seus fornecedores, levando em consideração a dependência profunda entre a estampagem e a montagem do body white, né? Então, a ideia é sempre você carregar, né? Trabalhar o processo da estampagem e da montagem de body white e como eles são simulados, né? Então, virtualmente, permitindo a previsão de desvio e ajuste de projeto e também interações físicas entre o produto singelo e o conjunto como um todo. Então, um pouquinho do descritivo de como que o Autoform trabalha, como ele pode auxiliar isso no dia a dia. Então, eu tenho o meu mundo virtual, né? Onde eu quero antecipar tudo aquilo que eu vou colher no meu mundo físico, né? E eu vou trabalhar em duas frentes. Eu vou trabalhar na frente do forming, né, da peça singela, do produto estampado singelo, e também dentro do trabalho do conjunto, onde eu posso ter incríveis ali, né, entre uma troca de informações. Então, como a grande ideia hoje é falar sobre dados, né, eu consigo trocar esses dados entre a engenharia de estampos e a engenharia de carroceria, né, e a partir disso desenvolver um projeto em conjunto para exatamente idealizar o que a gente chama do gêmeo, né? O gêmeo digital. Isso é o quê? Reproduzir praticamente aquilo que eu consigo aplicar na prática dentro do mundo virtual. Tá? E aí ter o meu resultado, que seria o automóvel, né? A carroceria soldada dentro do dimensional, dentro da tolerância, entregando bons resultados e uma qualidade muito elevada, né? E para que o Autoform trabalha? Como que eu posso descrever esse trabalho, né? Então eu tenho um cronograma de desenvolvimento resumido. Tá? O que é isso? É basicamente o que as montadoras hoje têm no mercado de trabalho. Então, eles têm um estilo, uma fase de estilo e conceito, uma fase de planejamento, uma fase de engenharia de processo, logo depois o design do ferramental, né? Tanto para o conjunto como para a peça singela, o tryout, que seria basicamente o teste desse design, né? E por fim a produção. Em cada etapa eu tenho
um desenvolvimento, né, ali. Eu tenho primeiro a emissão das minhas peças CADs, então eu tenho meu modelo matemático para a produção desse projeto, tá? Depois eu tenho o congelamento, né, então já tenho uma definição design do produto, né, do veículo ali criado. Eu vou ter poucas mudanças ali nas peças externas, o que podem me alterar um pouquinho mais é as modificações das peças estruturais, né, que vão acontecer no Part Design 1 e no Part Design 2. E por fim, essa matemática ela é congelada, né, e aí eu posso realizar a construção da ferramenta, fazer a preparação, né, a aprovação e já começar a produção em lote de fabril e por fim o processo ali de entrega do meu produto manufaturável, tá? A ideia um pouquinho é entregar esse cronograma desenvolvido dentro de uma montadora com as soluções que a Autoform pode entregar para ela. Desde o modelo de stamping, que é a simulação da peça singela, até o modelo de assembly, que é a simulação do conjunto soldado, tá? Então eu tenho um pouquinho ali de demonstração, né? Então eu posso colocar na minha fase de conceito, de criação de estilo, uma factibilidade do produto e uma factibilidade de conjunto. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um produto manufaturável, se aquele produto que foi criado, ele é possível de ser fabricado, tá? E a mesma coisa que o conjunto. Muitas vezes eu crio um conjunto num dimensional, no CAD 0 ali, que basicamente as peças estão no nominal, mas ele não vai me entregar um conjunto dentro do dimensional. Quando eu unir essas peças, ela vai ter uma deformação só pela questão do material e da forma de cada peça individualmente, tá? Depois disso eu faço um planejamento, né? Então eu posso definir toda a parte de planejamento, meu plano de métodos, começar já a trabalhar com orçamento, validação de processo, né? Então eu já quero saber se aquele processo que eu pensei, ele é um processo manufaturável. Por fim, eu já vou para uma factibilidade mais avançada, onde eu começo a trabalhar o meu GM digital. Então eu começo a trocar informação com outro software, que é o Assembly, para conseguir validar aquela peça singela dentro do conjunto e dentro das suas tolerâncias. E por fim, eu já libero essas superfícies CADs, né? Então eu compenso ela, verifico, corrijo as tolerâncias dimensionais que estão tendo problemas, entrego isso para a usinagem, para a criação dessa ferramenta. E aí eu vou para o tryout e por fim a produção. Dentro desses dois níveis, a gente pode ter um output para o APQP, né? O APQP seria o quê? Planejamento avançado de qualidade do produto, tá? Isso acontece basicamente em todas as empresas que trabalham com produção de veículos, tá? Cada uma vai ter seu nome, cada uma vai ter sua aplicação, mas é basicamente as mesmas normas, né? Então, o mesmo conceito, visando sempre a qualidade do produto que vai ser manufaturado, tá? Então, essa é a ideia de usar as duas soluções para você ter saídas aí de possíveis documentos que você vai precisar preencher e conseguir entregar isso de uma maneira satisfatória. Integrando isso que eu acabei de mostrar para vocês com o conceito do GM digital do Autoform, eu posso ter um workflow, né, um fluxo de trabalho, onde eu vou entregar a liberação preliminar da peça, que é meu estudo avançado de manufaturabilidade do produto e a viabilidade do conjunto. Eu vou ter também um estudo de engenharia de processos, né, então eu vou fazer novamente aquele estudo verificando se o meu processo é manufaturável, se já tem uma liberação de um layout ferramental, eu já começo a mandar algumas informações para a fabricação e, por fim, o suporte ao tryout e a produção, onde eu vou entregar, né, ali dentro um bom trabalho no meu dia a dia, tá? E com isso, aonde que o Autoform entrega, né? Então, se a gente fosse pensar na nossa linha cinza, como antes do Autoform, eu teria um esforço muito pequeno na parte virtual, né? Então eu trabalhei com a minha manufatura ali bem baixo, uma engenharia também um pouco mais elevada e uma robustez virtual e uma compensação muito baixa. E meu esforço total ia acontecer aonde? Na parte física. Então eu ia ter necessidade de loops de tryout, séries de loops, e isso custa caro. Um exemplo, um loop de tryout em uma montadora hoje no Brasil pode custar até R$100 mil. Né? Então, se a gente está falando de 5 loops de tryout aqui, eu estou falando de um gasto de R$500 mil. Né? Então, esse gasto ele acaba sendo colocado no custo de produção do veículo. Né? Então, ele vai levar um número a mais. A ideia é que com o estudo do Autoform, eu faça um esforço maior na parte virtual e corrija esses esforços nos loops físicos. Né? Então, se a gente olhar aqui um cronograma hoje, comparando, né, com o que existe hoje com o target das montadoras,
o desenvolvimento hoje acontece em torno de 18 meses, né? Então, esses 18 meses, eles estão acontecendo ali no estudo de software, num fluxo de trabalho, na digitalização do processo de body in white, aumentando a qualidade dimensional, né, a robustez das peças classe A e, por fim, diminuindo loops de tryout, que é onde a gente vai ter o nosso maior gasto. Eu gosto até de conversar, né, de brincar muitas vezes, é falar assim, todo aquele esforço, aquele dinheiro que você gasta no mundo físico, vale mais a pena você gastar 1/4 dele no mundo virtual, porque ele vai te entregar 1/4 do tempo na parte física. Você vai ganhar o tempo com isso. E o tempo hoje é dinheiro, né? E basicamente, a gente usa o quê, né? Para sempre melhorar o Autoform. O nosso diretor de tecnologia, ele sempre fala que o Autoform nunca vai estar pronto. Por quê? Porque ele é um software em constante desenvolvimento. Hoje na Autoform, 50% do nosso time global é destinado a desenvolvimento de software. E com o que a gente melhora o nosso software? Basicamente com o know-how do nosso ecossistema, onde são nossos clientes, né, nossas soluções, tanto para pequenos, médios e grandes players do mercado. E quando eu falo de ecossistema, eu tenho que pensar no mundo, né? No mundo como um todo. E porque a importância do Autoform para trabalhar com a questão de emissões, né? Então, o Autoform ele já existe algumas soluções que ajudam os clientes a alcançar essa eficiência energética. Só que muitas vezes os clientes não percebem isso no dia a dia, eles não conseguem enxergar que esses trabalhos vão entregar uma eficiência energética maior, né? E a gente também tem outras soluções que podem apoiar uma construção mais leve, impactando diretamente na eficiência da operação. E o objetivo do projeto é identificar novas áreas de aplicação, né? Então, quando eu falo na Revolução Industrial, na Revolução Verde, por que eu quero criar esse protótipo? E basicamente, todas as big players do mercado, as grandes montadoras do mundo, falam em desenvolvimento sustentável. Desenvolver e aplicar dinheiro. Então, se a gente pegar essas 5 notícias que eu trouxe para vocês aqui, da Ford, da GM, da Stellantis, da Volkswagen, da Daimler, basicamente são os investimentos que elas proporam para acontecer ao longo dos anos até 2025, para conseguirem se adequar às novas normas, né, de SAG, né, de emissão de gases do efeito estufa aí, né? Então, o dia a dia, né, o que eles precisam para conseguir alcançar essas normas. Então, eles querem compartilhar um futuro livre de comissões. Então, todas elas evidenciam o mesmo resultado, né? Dentre delas, esse valor que eles querem compartilhar é um objetivo único de menos emissões no dia a dia. Bom, e como que o Autoform pode ajudar isso? Basicamente, eles têm 5 fatores que o Autoform vai auxiliar. A primeira delas é básica, as grandes regulamentações, né? Isso vai acabar aumentando, dificultando muitas vezes alguma produção, então você vai ter que criar novos meios de produção. Basicamente, essa corrida de eletrificação, que hoje a gente pode falar que já não está saindo tanto como veículos eletrificados, mas sim mais veículos híbridos, né? Então, todo esse custo e esse ganho de eficiência que você vai ter nessa produção, porque você vai ter que produzir um novo veículo com um novo espaço, com novas formas, né? Então, você vai precisar ganhar uma eficiência ainda mais nessa produção. A pressão, né? Porque meu concorrente ele pode lançar o carro amanhã, então eu tenho que lançar o carro hoje. Então, eu tenho essa pressão do time to market, eu tenho essa pressão do tempo. Quem lançar primeiro vai ganhar mais primeiro, né? Então, eu tenho essa briga no dia a dia. Inclusive, eu tenho a complexidade, porque muitas vezes a gente pensa num veículo como um todo. Mas eu não posso criar um veículo elétrico da forma que já existe um veículo a motor, né? Então eu preciso modificar esse veículo, criar um novo design, então eu tenho novos conceitos de peças, uma maior dificuldade, né? Então são esses 5 pontos que vão sempre impactar na produção ou na criação de um novo produto no dia a dia. E por fim, nossos GHG de emissões, né? Então, como isso vai impactar diretamente na produção, né, de um veículo. Então, eu tenho o impacto direto da montadora, né? Então, basicamente, a companhia de veículos, a companhia de facilities vai impactar isso, vai emitir diretamente, mas ela é levada em consideração também todo o impacto dessas emissões ao longo da cadeia produtiva, né, do veículo. Então, eu tenho um vídeo que vai iniciar aqui, eu acho que não sei se vai rodar, mas está rodando, legal. A ideia é de como que funciona. Então,
quando a gente fala do ciclo de vida de um veículo, a gente não considera somente do início da produção dele, a gente considera desde a extração da matéria-prima, da produção do veículo, da utilização dele como um todo, né? E toda essa emissão que ela é feita até o descarte desse veículo. Então, desde a primeira extração da primeira matéria-prima até o descarte total do veículo é considerado um ciclo de emissão de CO2. Tá? Então, isso é muito importante no dia a dia da montadora, é muito importante no dia a dia como um todo para conseguir alcançar um melhor resultado. Tá? Então, basicamente, a emissão de CO2 na fabricação de automóveis ela pode ter 3 escopos, né? Sendo que o primeiro e o segundo acaba sendo um escopo direto, né? Então, na produção de um veículo, uma OEM pode ter uma pegada de carbono de até 15% ali, né? Com um processo de estampagem, processo de solda, processo de pintura, conjunto de consumo de eletricidade, tá? E quando vocês falam de processo de estampagem, eu estou falando também da emissão dos retalhos. Então, o que sobra de matéria-prima que eu não utilizo acaba sendo retalho. Eu preciso descartar aquilo, eu preciso reciclar aquilo. E aquilo acaba sendo uma emissão para a atmosfera, né? E também no desenvolvimento de veículo. Por quê? Eu vou desenvolver, eu preciso de uma engenharia, eu vou precisar de energia elétrica e com isso eu vou estar gastando ali 5% da pegada de carbono somente em atividades voltadas à engenharia, a vendas, a transporte, a planejamento e desenvolvimento. E por fim, o escopo 3, né, que vai alcançar ali 80% da pegada de carbono, que é a condução do carro movido a gasolina ou a diesel, né? Então, até o final da vida útil dele. Tá? Então, basicamente, esse é a distribuição do escopo 1 e 2 e 3 da pegada de carbono que uma montadora pode estar emitindo por mercado. E aí, para o mundo, né? E aí eu vou ter que trabalhar isso de uma forma que eu vou alcançar esses níveis. E como eu consigo reduzir isso de uma maneira muito legal, né? Porque a parte verde ali, a produção do carro, a condução do carro, eu não consigo trabalhar muito, porque o carro já vai estar pronto. Ele já vai estar emitindo esses gases, ele já vai estar ali produzindo um gás carbônico. Eu consigo trabalhar exatamente no desenvolvimento e no planejamento, através do regime digital, do processo aplicado à indústria 4.0. Aqui, a gente podia falar que era uma utopia distante, mas hoje em dia já é possível. Aqui representa basicamente um processo de uma indústria 4.0, onde ela é alimentada com os resultados do Autoform e uma cadeia de prensas, né, totalmente automatizada, com sensores, onde ele consegue possibilitar qual que é a matéria-prima que está entrando, qual que é a variação dessa matéria-prima, e a partir dessa automação e desses sensores dessa matéria-prima, a ferramenta que está em produção se adapta à nova matéria-prima para conseguir continuar a produção sem ter nenhum time perda, tem que fazer um manuseio na fábrica, né? Isso acontece, é uma fábrica na Alemanha. Se alguém tiver interesse, eu posso depois passar o vídeo dessa fábrica, como acontece e como funciona esses dados, né? Basicamente, acontece a simulação do produto estampado, eu gero um banco de dados dentro do Autoform, onde eu vou saber qual que vai ser a tomada de decisão que eu tenho para conseguir consertar aquela possível falha que pode ter com a variação da matéria-prima. E aí, ele lê essa informação, ajusta essas informações dentro da ferramenta que está automatizada, e aí ele conserta esse problema e continua a produção sem nenhuma parada, né, sem perda de tempo e ganho de produção. E com isso, basicamente, eu tenho um fluxo de trabalho onde eu tenho aqui, para mostrar para vocês durante a apresentação, os ganhos, né, que eu posso ter com esses estudos. Então, basicamente, quando eu estou falando de design de produto, eu posso ter uma viabilidade no ângulo de grafagem, né, que eu vou ganhar um pouco ali na otimização do conceito de grampo. Então, muitas vezes eu tenho um dispositivo com 20 grampos, só que eu estou tendo 20 grampos que não vão ser aproveitados, eu posso diminuir para 15 e ganhar em matéria-prima, né? Isso é muito importante. A interação entre o estampado e a montagem, onde eu consigo ganhar em tempo de tryouts na montagem da carroceria, tá? E também do aporte térmico que pode impactar num resultado numa nova trabalho. Na parte de estampado, a engenharia de custos, onde eu consigo reduzir em matéria-prima, né? Então eu estou consumindo mais material em vez de estar jogando material fora, então estou ganhando em dinheiro também, tá? E por fim, ali também a parte do ferramental, onde eu consigo melhorar a minha continuidade digital do meu CAD, compensação do meu retorno elástico e também entregar um processo com maior robustez e maior índice de capabilidade, tá? E por fim,
na parte do tryout, onde eu tenho um tryout virtual de um dispositivo de solda, onde eu posso já entregar isso para o ferramenteiro, falando quais são os ajustes necessários, aonde ele tem que mexer para conseguir encontrar o dimensional do conjunto após a solda, e durante a produção, uma otimização do atrito, né? Então, como que esse atrito pode impactar no meu resultado final. E mostrando isso para vocês, só falando de economia de material, tá, pessoal, nesses estudos, a gente tem casos de redução de até 38% do blank. Tá? Então, eu estou falando de uma platina que está reduzindo 38%. Isso é basicamente um ganho de dinheiro gigantesco. Tá? Eu também tenho uma higiene de custos ali de redução de 50% do prazo na elaboração. Isso quer dizer o quê? Se eu entregava em 6 meses, eu passo a entregar em 3. Tá? Porque eu tenho um custo otimizado, eu tenho já fornecedores garantidos e tudo isso preparado que vai me ajudar a planejar, entregar e desenvolver um trabalho melhor. Tá? Em caso de ajustes dimensionais, eu consigo ganhar ali em tempo de 60% de ajuste de tempo. Tá? Isso é equivalente a uma média de 3 meses de trabalho para 1 mês. Também eu consigo ajustar o tempo do ferramental. Então, eu tenho um ajuste de die spotting, que basicamente para quem trabalha na área de ferramentaria é o ajuste de quadro de posição. Eu consigo ajustar até em 90% da carga de ferramenteiros. Então, isso quer dizer o quê? Eu não estou diminuindo o pessoal. Eu estou ajudando a eles a ganhar tempo, né? Então, eles podem tryotar mais ferramentas ao mesmo tempo. A redução no loop de tryout, né? Então, eu consigo reduzir em até 80% do prazo de tryout. Então, se a gente está falando em 12 dias... eu corto ali 10 loops para 2 loops, né? Então, a cada loop de 12 dias para 7 loops no total. E também em assertividade. Então, eu consigo entregar ali, em 80% dos casos, temos apenas um único tryout. Mas qual que é a grande importância, né? Se eu mostrar isso aqui basicamente para vocês, pessoal, isso é o ROI, né? O retorno de investimento. Isso quer dizer o quê? Que para cada R$1 investido, né? uma unidade monetária investida, eu tenho R$14 de retorno no final do processo. Muitas vezes as pessoas só veem aquilo que ela está trabalhando, mas quando a gente uniu ao todo, eu estou tendo basicamente um retorno de investimento 14 vezes maior do que eu investi. Tá? E basicamente, o case de sucesso que a gente tem são histórias espalhadas pelo mundo, né? Então eu tenho de uma empresa chinesa aqui, basicamente a GAC Group. Eles tiveram uma redução, né? Então eles conseguiram utilizar mais matéria-prima da peça que eles estavam estampando. Então antes eles utilizavam 56% e depois desse estudo novo de design, eles aumentaram para 62% da utilização. Tá? Então eles reduziram o blank e consumiram mais material com uma peça com maior qualidade. Tá? E também a utilização material em média deles de 2012 para 2014 foi de em torno de 62% do material em todos os processos que eles criaram, né? Isso é garantido, pessoal, basicamente fazendo um cálculo aqui. Se hoje eles estão ganhando aproveitamento de 48% para 62%, né? E eu tenho uma proporção de aço ali, de carroceria bruta de 85%, mais uma proporção de alumínio de 15% a 20%, eu estou colocando ali de redução de CO2 na produção de materiais em torno de 87 mil toneladas, né? Isso é equivalente a 75 estádios de futebol cheios de árvores. Tá? Esse é um primeiro estudo, é voltado à engenharia de custo, é voltado a uma taxa de utilização de matéria-prima. Tá? E aqui eu tenho basicamente, dentro do Japão, né, uma OEM japonesa, eu não posso falar aqui o nome dela, mas eles também fizeram um estudo de otimização sistemática de processo, tá? E reduziram o peso de 7% a 16% do custo de material. Então eles fizeram um estudo, né, voltado ao projeto ali, eles fizeram a comparação entre resultados, né, e também entre design de produto e alteração de algumas regiões que não seriam de afeto desse produto, e eles conseguiram um ganho de 7% no peso. Isso ele pesava quase 3 kg, ele caiu um pouquinho para um pouco mais de 2,5 kg, né? E o custo do material, que era de 6 euros, caiu para 5 euros por blank. Isso representando, fazendo o mesmo cálculo que a gente fez, levando o peso da carroceria bruta de um ICE, né, de um veículo ICE, ali, de um veículo fabricado, e os veículos híbridos plug-ins, tudo isso representa numa economia de até 104 mil toneladas de CO2 emitidos para a atmosfera,
que também vai ser equivalente a 92 estádios de futebol cheios de árvores, né? Então a gente coloca aqui o estádio de futebol como exemplo, que eu acho que é o mais conhecido do público, né, como um todo, mas é uma ideia mesmo de mostrar o quanto que você ganha. Um outro estudo feito na Stellantis, dentro da Itália, né, também foi feito, começou na Itália, mas era para uma empresa chinesa, né, que foi reduzido. Eles tinham em média de 9 loops de tryout por ferramental, e com essa consultoria nossa do Autoform ali em alumínio, eles conseguiram reduzir de 9 para 1 loop de tryout, tá? Isso aqui vai ser equivalente, pessoal, basicamente, a gente fazer uma proporção aqui bem sem simulação. Eles produziam, né, anual 22 ferramentas, eles começaram a produzir 30 com a simulação. Eles tinham loops de qualidade em torno de 198 loops por ano. Eles passaram para 60. Então, o custo de intervenção deles eram $500 mil, $50 mil, desculpa, né? E a gente for fazer isso aí e fazer um comparativo, eles gastavam por ano, sem simulação, 9 milhões de dólares, tá? E passaram a gastar somente 3 milhões quando eles implementaram a simulação no dia a dia de trabalho deles, tá? Um outro ponto importante é a robustez do processo. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, quando eu calculo uma simulação somente na nominal, ela pode não me entregar ela pode me entregar uma qualidade muito boa, só que eu não levei em consideração o que pode acontecer durante o processo de produção. Aquela chapa ela pode vir dentro da norma, ela pode vir na máxima, ela pode vir na mínima, e como isso vai impactar. Então, o que aconteceu? Eu tinha um produto que, quando eu tinha uma variação da produção, me entregava uma ruptura. Então, aquele processo que eu estava entregando para minha fábrica, para minha produção, não era um processo de garantia robusta, né? Então eu precisava corrigir isso, verificar quais são as influências desse processo e garantir uma entrega melhor, né? Então eu consigo pegar ali um exemplo da Skoda e da Volkswagen, onde eu tenho uma robustez de processo, eu garanto uma janela de processo, né? E aí eu passo a diminuir, né, minhas chapas consumidas durante o tryout. Isso quer dizer o quê? Eu passo a consumir menos peças teste, né, peças físicas ali, para conseguir aprovar o meu loop de tryout, e eu consigo entregar um carro mais rápido e ter uma taxa de rejeição de produção praticamente tendendo a zero, tá? Com esse estudo de robustez. Um outro estudo bem legal é na parte de desenvolvimento de ferramental na Volkswagen, tá? Então é a utilização do nosso outro software, né, que é o Process Designer for CATIA, para otimização de usinagem, né, de preparação para usinagem ali. Então, com algumas ferramentas práticas e rápidas, eu consigo trabalhar no meu dia a dia, eu consigo ganhar... Opa, acabei passando aqui. Eu consigo ganhar, né, nesse loop, padronizar, ganhar tempo e comparado, né, ao usuário já experiente com as ferramentas que já possuem, eu consigo ganhar um trabalho melhor no dia a dia, tá? E o meu próximo passo aqui é um outro estudo voltado para finalizar a Tata Steel, voltado a consumo de matéria-prima durante a produção e a ocorrência de rupturas, né? Então, como que isso impactou? Depois de uma determinada batidas, minhas peças já começam a apresentar produtos com falhas, né? E eu consigo fazer um estudo tribológico e identificar que isso é devido ao atrito, né? Então, eu faço uma rápida correção para conseguir entregar um melhor resultado, né? Então, eu consigo operar isso de uma maneira. E, por fim, histórias de sucesso aqui voltado ao body in white, ao conjunto soldado, tá? Então, eu tenho vantagens, né, de trabalhar isso virtualmente. Então, um exemplo da grafagem, né, que quando eu faço, basicamente, o processo de grafagem é prender a peça estrutural na peça de pele. E com isso eu consigo ganhar material. Então, muitas vezes eu tenho que dimensionar essa abertura da minha flange e garantir qual seria a melhor abertura para ela, para conseguir entregar um melhor processo no dia a dia, tá? E aí eu tinha uma meta de redução de 30% de dispositivos de fixação. Isso é um outro estudo voltado a dispositivo de solda, onde eu consigo reduzir o número de clamps ali que vão segurar a minha peça durante o processo de solda, e eu consigo ganhar em matéria-prima também mais ideal como um todo. E por fim, uma integração, né, um trabalho feito na Volkswagen aqui no Brasil, né, também em parceria com a Alemanha, onde eu consegui integrar
materiais estampados separadamente no conjunto para conseguir entregar um melhor conjunto ao final de tudo, uma melhor ferramenta ao final de tudo, tá? E é isso, pessoal. É isso que eu tenho a agradecer. Acabei um pouquinho mais rápido do que o normal, mas muito obrigado por todos aí. Era isso que eu tinha que passar sobre o trabalho da Autoform no dia a dia da indústria aí. Obrigado, Adilson. Foi incrível. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para você. Esse processo, numa empresa que não tem absolutamente nada disso, é muito demorado? Ensinar um colaborador? Como é que vocês enxergam isso? A gente estima uma curva de aprendizado de em torno de 6 a 8 meses. Tá? Por que eu falo 6 a 8 meses? Porque muitas coisas têm que mudar. A partir do momento que você adquire o software, você precisa treinar o colaborador. Esse colaborador precisa ser treinado, então a gente tem mais de 20 treinamentos, né? Então a gente tem que saber exatamente a aplicação que ele vai fazer, porque o nosso software é modular. Então pode ser que ele trabalhe no momento que ele só precisa de até tal aplicação. Então ele vai ser treinado para fazer aquela aplicação. E muitas vezes ele vai precisar mudar procedimentos internos, porque quando a empresa não tem, por exemplo, uma ferramentaria, ela não trabalha com software, a partir do momento que a ferramenta é projetada, e ela é mandada para usinagem, quando ela chega lá embaixo para o tryout, para o teste daquela ferramenta, é basicamente responsabilidade do ferramenteiro. A engenharia não toca mais na ferramenta. Mas quando ela tem a simulação, ela precisa mudar um procedimento. Porque antes do ferramenteiro colocar a mão, fazer alguma alteração no produto físico, ele tem que indicar para a engenharia. E a engenharia vai passar o output para ele, ó, legal, aqui você pode mexer, aqui você não pode mexer. E aí com isso ele vai ganhar nesse tryout se ele precisar fazer alguma alteração na ferramenta no dia a dia. Então a gente fala geralmente 6 a 8 meses para conseguir aplicar ali 100% da aplicação que ele vai estar precisando. Muito bem, você que nos acompanha, tem um QR Code aqui, você pode apontar, você vai conhecer, também tem e-mail aí, contato. Deixei o LinkedIn, o site da Autoform com algumas informações, então é isso. Obrigado, Tilson. Obrigado. Muito sucesso para vocês.